Bom dia, meu nome é Gustavo Soares e eu e minha dupla hoje falaremos um pouco sobre a termodinâmica. Eu irei começar. A termodinâmica é o ramo da física e da fisioquímica que estuda as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, bem como as transformações dessas energias e os processos espontâneos. Ela foi historicamente motivada pela necessidade de entender o funcionamento das máquinas térmicas e se baseia em um conjunto de leis, lei 0, primeira, segunda e terceira, que descrevem o comportamento de sistemas macroscópicos através de grandezas como temperatura, pressão, volume e entropia. Agora irei falar um pouco sobre a energia interna, trabalho e calor. Calor, o que é? A energia que se transfere entre corpos em diferentes temperaturas. Trabalho, o que é? A transferência de energia que ocorre quando uma força realiza um deslocamento. Energia interna, o que é? A soma das energias de todas as moléculas de um sistema relacionada à sua temperatura. A relação entre elas é dada pela primeira lei da termodinâmica, que afirma que a variação da energia interna de um sistema é igual ao calor recebido, menos o trabalho realizado pelo sistema. Lei 0 da termodinâmica. A Lei 0 da termodinâmica estabelece que, se dois corpos A e B estiverem em equilíbrio térmico separadamente com um terceiro corpo C, então A e B também estarão em equilíbrio térmico entre si. Embora tenha sido formulada por último, a lei recebeu o nome 0 por ser mais fundamental que as outras três leis da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica explica que qualquer energia adicionada a um sistema na forma de calor pode ser usada para aumentar a energia interna do sistema ou para realizar trabalho. Sobre a vizinhança. Se o sistema não trocar calor, então a sua energia interna diminui pela quantidade de trabalho realizado por ele. Se não houver realização de trabalho, a energia interna do sistema aumenta pela quantidade de calor que ele recebeu. Segunda lei da termodinâmica. As transformações termodinâmicas particulares são processos em que uma variável de estado se mantém constante. Transformação isotérmica característica. A temperatura do sistema permanece constante. Gás ideal. A quantidade de calor recebida é igual ao trabalho realizado pelo gás. Transformação isobárica característica. A pressão do sistema permanece constante. Consequência, o calor trocado está relacionado tanto ao trabalho realizado quanto à variação de energia interna. Transformação adiabática característica. Não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Consequência, a variação de energia interna ocorre apenas através do trabalho realizado. Transformação cíclica característica. O sistema passa por uma série de transformações e retorna ao seu estado inicial. Um exemplo prático é o sistema de Carnot. É composto por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Transformação isocórica ou isovolumétrica característica. O volume do sistema se mantém constante e a consequência é que não há realização de trabalho. É uma linha reta vertical. Transformações termoparticulares. Em termodinâmica, os calores específicos de gases são diferentes para processos a pressão constante e a volume constante, pois em processos a pressão constante o gás realiza o trabalho, além de variar sua energia interna. A relação entre elas é C igual CV mais R, que é a fórmula, aonde R é a constante específica do gás. A energia interna e a entalpia de gases perfeitos dependem apenas da temperatura, e os calores específicos são obtidos a partir da variação dessas grandezas. Calor específico, que é CV,
como eu já tinha dito na forma anterior, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa, ou de um mol, de um gás em 1 Celsius, quando o volume é mantido constante. Nesses processos, a quantidade de calor recebida pelo gás é totalmente convertida em aumento de sua energia, pois não há realização de trabalho. Calor específico dos gases perfeitos. Calor específico, a pressão constante, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa, ou de um mol, de um gás em 1 grau Celsius, com a pressão mantida constante. Nesse processo, além de variar a energia interna, o gás realiza trabalho ao expandir, por isso CP é maior que CV. Relação entre CP e CV. Para um gás perfeito, a relação entre os calores específicos é dada por CP menos CV igual R, ou reorganizando CP igual CV mais R. Nessa equação, R é a constante específica do gás, a constante universal dos gases dividida pela massa molar do gás. E com isso, a gente pode entender que toda a nossa variação de energia depende exclusivamente do nosso trabalho, do calor e da energia interna. Eu expliquei um pouco sobre a lei zero, a primeira lei, a segunda e a terceira, e como que elas funcionam para se relacionarem entre si, entre o sistema e a vizinhança. E agora eu passo para o Guilherme. Os calores específicos dos gases perfeitos, denotados por CV, a volume constante, e CP, a pressão constante, dependem da variação de energia interna do gás em função da temperatura, além do trabalho realizado pelo gás em um processo. O CP é sempre maior que o CV, pois a energia deve ser usada para aumentar a temperatura e realizar trabalho, que é a expansão, em processos a pressão constante. A relação entre eles é o expoente gama, que é dado por pressão constante dividido por volume constante. Diferença entre CV e CP. Em um processo onde o volume é mantido constante, o gás não realiza trabalho. Toda a energia fornecida é utilizada para manter a energia interna e, consequentemente, aumentar a temperatura do gás. Em um processo a pressão constante, o gás realiza trabalho ao se expandir, portanto a energia fornecida é usada tanto para aumentar a energia interna quanto para realizar trabalho. Energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial de um sistema. Calor é a energia associada à energia cinética e ao movimento das partículas de um corpo. Relação entre energia mecânica e calor. A principal relação é a conversão de energia entre si. Primeiro, vamos falar da relação entre energia mecânica para energia térmica. A força de atrito é um exemplo clássico onde o trabalho mecânico realizado entre as superfícies em contato é convertido em calor. Exemplo disso são os freios de veículos. Quando o motorista pisa no freio, a energia cinética do veículo é transferida para as pastilhas e discos de freio. O atrito entre eles gera calor, que é dissipado para o ambiente, fazendo o carro desacelerar. Da energia térmica para a mecânica agora. A energia térmica é liberada pela queima de combustível, que é transformada em energia mecânica para realizar trabalho. Exemplo disso é a máquina térmica, que absorve calor e com parte desse calor gera trabalho para mover pistões, entre outras coisas. Máquina térmica é um dispositivo que converte energia térmica em trabalho mecânico. Uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho mecânico com uma parte desse calor e obrigatoriamente devolve o restante do calor para uma fonte fria. Exemplo, motores a combustão, cujo funcionamento é o seguinte: o combustível entra no cilindro junto com o ar, o pistão sobe comprimindo a mistura do ar e combustível. Depois, a vela de ignição gera uma faísca que incendeia a mistura comprimida. Isso provoca uma combustão rápida, liberando calor e aumentando a pressão dentro do cilindro. Essa alta pressão empurra o pistão para baixo, gerando trabalho mecânico. O movimento do pistão é transmitido ao vibraquim, que transforma o movimento linear em movimento de rotação, fazendo as rodas girarem.
o calor não aproveitado e os gases da combustão são expelidos pelo escapamento e o pistão volta à posição inicial, reiniciando o ciclo. Segundo a lei da termodinâmica, fluxo de calor. A lei afirma que o calor sempre flui espontaneamente de corpos mais quentes para corpos mais frios. Segundo Kelvin Planck, é impossível criar uma máquina que, operando em um ciclo, converta integralmente a energia térmica recebida de uma única fonte quente em trabalho útil. Ciclo de Carnot é um modelo teórico de um ciclo termodinâmico idealizado por Nicolas Sade Carnot, que descreve a sequência de transformações de uma máquina térmica para alcançar o máximo rendimento possível na conversão de calor em trabalho. Agora eu vou para essa sequência de transformações. Primeira transformação é a expansão isotérmica reversível. O gás absorve calor de uma fonte quente, expande-se, realizando o trabalho, mas mantendo a temperatura constante. Expansão adiabática reversível. O gás continua a expandir-se, mas agora sem troca de calor com o ambiente, pois está isolado. A temperatura do gás diminui durante esse processo e ele continua a realizar trabalho. Compressão isotérmica reversível. O gás é comprimido e rejeita calor para uma fonte fria, mantendo a temperatura constante e realizando trabalho sobre ele. Compressão adiabática reversível. O gás é comprimido novamente sem troca de calor, mas com a temperatura aumentando à medida que o trabalho é feito sobre ele, até atingir o seu estado inicial. O rendimento do ciclo de Carnot, a fórmula é N igual a 1 menos, abre parênteses, fonte fria dividido por fonte quente, fecha parênteses. Ou pode ser dado pelas temperaturas absolutas, que fica N é igual a 1 menos, abre parênteses, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. É isso. Transformações reversíveis são processos teóricos em que o sistema e sua vizinhança podem voltar a seus estados iniciais, desfazendo o processo sem nenhuma perda de energia ou alteração de entropia. Características: são idealizados e não ocorrem na natureza, mas são usados para análise de processos que podem ser tornados o mais próximo possível do reversível. Exemplo, o próprio ciclo de Carnot, que aproveita 100% do calor fornecido para gerar trabalho, e no final o gás é comprimido e volta para o estado inicial para realizar o processo novamente. Transformações irreversíveis são processos naturais onde o sistema e o ambiente não podem ser restaurados completamente aos seus estados iniciais. Características: resultam de alterações permanentes na matéria, criando algo novo. São a regra na natureza, enquanto processos reversíveis são a exceção ou a idealização. São acompanhados por um aumento da entropia total do sistema e do ambiente, como apontado pela segunda lei da termodinâmica. Exemplos: queimar madeira. As cinzas e gases não retornam a ser madeira, não podem retornar a seu estado inicial. A entropia é frequentemente associada à desordem ou aleatoriedade de um sistema, indicando quão desordenadas estão suas partículas, como por exemplo o processo de fusão do gelo, onde as partículas estão ordenadas no estado sólido e ao passar para o estado líquido sofrem agitação, causando a desordem no sistema. Máquinas térmicas. Para as máquinas térmicas, o aumento da entropia do universo garante que parte do calor absorvido seja rejeitado para um reservatório mais frio, impedindo que todo o calor seja convertido em trabalho útil, assim não alcançando o aproveitamento de 100%.